Olá, estamos aqui para a videoaula do 7º ano da semana 2 do PET 4. E o conteúdo dessa semana é sobre transformações geométricas. Mas o que são transformações geométricas, né? Pela definição do PET. Primeiramente, vamos observar essa imagem aqui. Essa imagem de Gordon Johnson por Pixabay. A gente tem aqui várias formas geométricas, parecem alguns bichinhos, uns mais escuros, outros mais claros. A gente pode concluir que as figuras que estão presentes nessa imagem, elas se repetem e elas realizam alguns movimentos para gerar uma figura completa. E a gente chama isso de transformação geométrica. E nós chamamos de isometria a transformação geométrica que preserva o formato e as medidas da figura original. Elas podem modificar a posição da figura no plano, mas elas vão sempre produzir figuras que têm as medidas dos lados e os ângulos correspondentes congruentes. E nós temos 3 tipos de isometria: a isometria de translação, de rotação e de simetria axial. A de translação é uma transformação geométrica que possui origem nos movimentos sempre na mesma direção e no mesmo sentido. E aqui embaixo tem um exemplo de isometria de translação. Isometria de rotação é quando o movimento aplicado à figura é um giro de um determinado número de graus em torno de um ponto. Estamos realizando uma rotação. Esse ponto é chamado de centro de rotação. Ou seja, a gente vê aqui 2 figuras iguais, esses 2 triângulos aqui são iguais, porém eles estão em posições diferentes a partir de um centro de rotação nesse ponto aqui que forma o ângulo alfa, com o centro dos 2 triângulos. E por último, a simetria axial. É uma transformação que mantém todas as medidas, distâncias, ângulos, forma e tamanho. Basicamente, a gente chama essa isometria de reflexão. É como se você pegasse uma imagem que está aqui e jogasse ela para o lado de cá, a partir de um eixo de rotação. E é com essa isometria que nós vamos trabalhar agora. Considerando a malha quadriculada aqui, vamos fazer um plano cartesiano, primeiramente. Vamos fazer aqui o eixo Y e o eixo X. E vamos numerar, né? Esse eixo. Aqui a gente tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do lado esquerdo, nós temos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e menos 7, menos 8. Acima do eixo X, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. E abaixo nós temos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Ok, a partir disso, vamos pensar aqui em alguns pontos. Vamos pensar num ponto A, que é definido por 2 e 3. Vamos pensar todos esses pontos no primeiro quadrante, ou seja, nesse quadrante aqui, né? B, 4i, 4c, 5 e 2, D, 3 e 5. Vou pensar 6 pontos. E igual a 1 e 3 e F é o ponto 2 e 4. Agora vamos colocar esses pontos aqui no nosso plano cartesiano. A tem x igual a 2, né? E y igual a 3. Então, é esse ponto aqui. Esse é o nosso ponto A. O ponto B
4 e 4. Então, a partir daqui e daqui. Então, é esse ponto aqui. Esse é o ponto B. O ponto C, 5 e 2. Então, é aqui. O ponto D, 3 e 5. É aqui. O ponto E, 1 e 3. Vem aqui. E o ponto F é 2 e 4. Agora vamos fazer uma ligação aqui que vamos ver um jeito que fica legal. Vamos ligar A com C, C com B, vai ficar um pouco fora de ordem, mas não tem problema algum. B com D, né? Nós temos essa figura aqui. E como que nós vamos refletir essa figura? Nós vamos refletir ela para o segundo quadrante, para o terceiro quadrante e para o quarto quadrante. Da seguinte forma. O que a gente tem como propriedade? O primeiro quadrante, nós temos que x e y são sempre positivos. Para o segundo quadrante, nós temos que o x é negativo e o y é positivo. O terceiro quadrante, nós temos que os dois são negativos. E o quarto quadrante, nós temos x positivo e y negativo. Então, basicamente, nós vamos inverter o sinal de acordo com o quadrante em que a gente quer colocar os nossos pontos. Primeiro, o ponto A. Queremos colocar o ponto A no segundo quadrante. Então, eu vou inverter o sinal do x. Então, eu vou ter menos 2 e 3. Esse eu vou chamar de ponto A'. O ponto B vai ser menos 4 e 4. Então, vai estar aqui. Eu vou chamar de B'. O ponto C vai ser o ponto menos 5 e 2. Então, vai ser aqui e eu vou chamar de C'. O ponto D é o ponto menos 3 e 5. Então, vai ser aqui, eu vou chamar de D'. Ponto E vai ser menos 1 e 3. Esse aqui, e eu vou chamar de E'. E o ponto F vai ser o ponto menos 2 e 4. Vai ser aqui, eu vou chamar de F'. E agora vamos ligar do mesmo jeito que a gente fez. A gente ligou o A com o C, então eu vou ligar o A' com o C'. Do C, nós fomos para o B, então vamos para o B'. Do B, fomos para o D, então agora vamos para o D'. Do D, fomos para o F. Do F, fomos para o E. E do E, fomos para o A. Então, nós encontramos uma figura exatamente igual, só que refletida no segundo quadrante. Agora, vamos refletir essa mesma figura para o terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, nós invertemos o sinal dos dois das nossas duas coordenadas, x e y. Então, o ponto A vai ser menos 2 e menos 3. Eu vou chamar de A duas linhas. O ponto B vai ser menos 4 e menos 4. Então, vai ser aqui e eu vou chamar de B duas linhas. C vai ser menos 5 e menos 2. Então, vai ser aqui. Eu vou chamar de C duas linhas. O ponto E vai ser menos... Não, ponto D vai ser menos 3 e menos 5. Então, vai ser aqui. É duas linhas. O ponto F vai ser o ponto... Opa, eu confundi aqui, né, gente? Que vai ser o ponto D, duas linhas. O ponto E vai ser menos 1 e menos 3. Então, vai ser aqui. O E, duas linhas. E, por último, o ponto F vai ser menos 2 e menos 4. Vai ser aqui. Eu vou chamar de F, duas linhas. E vamos fazer a ligação do mesmo jeito que a gente fez nas outras duas figuras.
Do A, nós vamos para o C. Do C, nós vamos para o B. Do B, vamos para o D. Do D para o F. Do F para o E. E do E para o A. E aí nós chegamos a mais uma figura refletida, né? Agora para o terceiro quadrante. E vamos para o último, que é o quarto quadrante, onde nós vamos inverter apenas o sinal do Y. Então, ponto A vai ser 2 e menos 3, vai ser aqui. Eu vou chamar de A, 3 linhas. O ponto B vai ser 4 e menos 4, vai ser aqui. Eu vou chamar de B, 3 linhas. Ponto C vai ser 5 e menos 2. Então, C, 3 linhas. D vai ser 3 e menos 5. Então, vai ser D, 3 linhas. O E vai ser 1 e menos 3. Então, E, 3 linhas. E F, 2 e menos 4. Então, F, 3 linhas. E vamos novamente fazer a ligação do A para o C, do C para o B, do B para o D, do D para o F, do F para o E e do E para o A. E aqui nós chegamos nas nossas 4 reflexões que nós buscamos, né? E além disso, vamos supor que o centro é esse ponto aqui, que o centro da nossa figura é esse aqui. Nós vamos ter que, de acordo com a origem zero, nós vamos poder traçar uma circunferência, que eu acho que não vai ficar muito boa aqui. Vamos tentar de novo. Acho que não vai ficar muito boa, gente. Mas acho que vai dar para vocês entenderem o que eu tô tentando fazer. Notem, por exemplo, aqui, que essa circunferência ela passa basicamente no ponto F em basicamente todas as figuras, né? Aqui ficou um pouco fora de escala, mas dá para ver. Sendo assim, a gente pode associar essa isometria aqui. Vou mudar de cor. A gente pode associar essa isometria aqui a simetria axial. A gente também pode associar essa aqui ao centro de rotação. Todas essas aqui a gente pode associar ao centro de rotação, porque a gente tem um centro de rotação, que é exatamente nosso ponto de origem do plano cartesiano. Então, qual que é a definição de rotação, né? Que é quando o movimento aplicado à figura é um giro de um determinado número de graus em torno de um ponto. Estamos realizando uma rotação. Esse ponto é chamado de centro de rotação. Então, se por exemplo eu pegar aqui e traçar do centro a esse ponto e do centro a esse ponto, eu vou ter aqui um valor alfa. A única diferença que a gente não pode falar aqui é que aqui eles pegam a figura na mesma rotação, né? Aqui elas estão refletidas, porque a gente fez uma simetria axial junto com uma rotação. Agora, se por exemplo a gente tivesse pegado uma dessas imagens e simplesmente colocado ela aqui, dessa forma, né? Por exemplo. A gente poderia dizer que seria uma translação. Porém, como isso não aconteceu, não podemos dizer isso. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo YouTube ou pelo Instagram.